Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aulinha de história, perdão, já tô ficando louco. Vamos começar aí com o assunto novo, né? A gente vai falar aí agora dos povos pré-colombianos, né? Dos povos aqui da América Latina. Bem interessante esse tema, a gente vai falar aí dos Incas, dos Astecas, dos Maias. Vamos falar um pouco sobre a cultura deles, primeiramente, né? A cultura, a economia e assim por diante. Depois a gente faz aí um geralzão aí sobre as mitologias, né, acerca das religiões deles. E então, pessoal, continuando, daí a gente faz um aparato aí sobre as mitologias, né, das crenças e tudo mais que eles acreditavam. A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre a questão de morte, vida para eles e assim por diante, ok? Bom, então para a gente começar, a gente tem que entender o que são esses povos pré-colombianos, né? Ficou meio cortado ali em cima, mas está escrito povos pré-colombianos introdução. Esses povos aí, vou vir um pouco antes, tá? Depois a gente chega aí. Eu acho que é melhor voltar um pouquinho antes ainda para a gente ter ciência de tudo, tá bem? Seguinte, então. Os primeiros povos da América, então, né, que se denominam aí antes da chegada dos europeus, eles são chamados de pré-colombianos, porque eles pois é situado um período anterior do desembarque do Cristóvão Colombo. Então, antes do Cristóvão Colombo é pré-colombiano, tá? Colombiano. Os maiores exemplos que a gente tem desses povos são os Incas, os Astecas e os Maias. Só que a gente também tem aí os Guaranis, os Tupinambás, os Tupis, os Apaches, os Navarros, e entre outros inúmeros povos aí que a gente está falando de todo o continente americano, são esses povos considerados povos pré-colombianos. Como eu disse, de a gente voltar um pouco antes, o continente americano ele já foi ocupado aí, né, por diversos povos há cerca de 10 mil anos atrás, como demonstram algumas evidências arqueológicas. E a teoria mais aceita entre os cientistas, então, é que a povoação do continente americano ele ocorreu pela travessia do Estreito de Bering, que perseguindo os animais, os caçadores eles vão acabar atravessando esse estreito e eles vão acabar se estabelecendo nesse novo continente. Esse estreito ele fica entre a Sibéria e o Alasca, né, entre o continente da Ásia, né, até então, e o continente americano. Então tem um estreito ali por onde dava para se passar. E essa é uma das teorias prováveis que pode ter acontecido. Mas assim, entretanto, há provas que apontam que a existência dos seres humanos nessa parte do globo, mesmo antes dessas incursões pelo Estreito de Bering, né, pode ter sido por rotas alternativas ou pelo meio da navegação. E embora tenham sido influenciados pela colonização europeia, há povos que até hoje mantêm as suas tradições que seus antepassados transmitem para as novas gerações, ok? Algumas das características, então, desses primeiros povos da América, né, é que eles eram nômades, caçadores e coletores, como a gente já viu isso daí no começo lá da pré-história, né? Eles eram nômades, caçadores e coletores. Segundo alguns estudos arqueológicos, né, as características físicas têm traços muito semelhantes aos dos povos da África, da Austrália e dos povos mongóis. Essa teoria também é apoiada por pesquisa genética, né, porque se tem alçado tem como fazer, que apontam um paralelo entre o DNA dos índios americanos com o desses povos que a gente acabou de falar, né, os africanos, australianos e mongóis. Esses povos, então, eles caçavam os mastodontes, as preguiças gigantes, os tigres, a gente sabe, o tatu gigante, entre outros. O extrativismo, então, não era a única maneira de subsistência desses povos, né?
Então, mais ou menos por volta de 7.000 anos atrás, as nações americanas já dominavam a agricultura e plantavam abóbora, batata, milho, feijão, mandioca. A gente já vê bastante simbolismo na batata, no milho e na mandioca. Da mesma forma que eles acabavam domesticando alguns pequenos animais. O continente americano, então, estava inteiramente povoado já quando teve a chegada do Cristóvão Colombo. E além de coletores, eles estavam divididos em vários povos e espalhados por todo o continente. Havia algumas colonizações, algumas civilizações, então, que já eram muito mais organizadas, né? E eram imponentes impérios, que eram um exemplo, são os três principais que a gente fala, que é os maias, os astecas e os incas, que são assim três povos assim extremamente bem estruturados. Essas civilizações então não eram melhores e nem piores que os europeus em muitos aspectos, né, mas tinham ritos e sacrifícios extremamente chocantes para os europeus, sendo que eles esqueceram do passado deles. Em alguns casos eram sim melhores, porque eles tinham alguns sistemas, né, dentro das suas articulações ali, de sua civilização, que era muito mais avançado que dos próprios europeus. Então, o sistema de comunicação, de levar as mensagens era muito rápido. O sistema de drenagens, os sistemas de esgoto, de urbanização, e se for comparado assim com sociedades que nem os gregos e os romanos. Então, tipo, são bem parecidas, assim. Mas a questão, vamos supor, na Europa não tinha sistema de esgoto, enquanto aqui tinha, porque eles já tinham desenvolvido um sistema para captação de fossas e assim por diante. E lá na Europa, muito pelo contrário, não tinha isso. Então, é um dos pontos assim que marcam assim. Esses sacrifícios extremamente chocantes era uma coisa cultural religiosa, né? Assim como nos gregos e nos romanos, que a gente viu ano passado. Eles também têm essas questões da vida particular está ligada à vida espiritual, né, da vida humana, tangível está ligado com a vida espiritual que não pode ser atingida, né? Então, para os europeus era um choque, mas para eles era uma coisa extremamente normal. Alguns costumes eram parecidos até, né? Entre eles, entre os europeus e esses povos, mas o grande fator de tudo foi a força desproporcional, né, que os europeus usaram para invadir a América. E com essa força, né, essa violência, digamos assim, eles acabaram aí destruindo inúmeros povos, dizimando esses povos mesmos, e alguns restícios dos que sobraram são assim bem fracos depois. Para a gente se localizar um pouquinho, deixa eu ver qual que é o próximo slide aqui. Para a gente se localizar, então, a gente está falando de uma região que vai compreender a América Central, tá? Uma das subdivisões do nosso continente, que vai do México até a Costa Rica, e que vivia um conjunto de sociedades estratificadas, com um complexo sistema de exploração agrária, e que compartilhavam crenças, tecnologia, arte e arquitetura. As estimativas arqueológicas apontam o desenvolvimento da complexidade dessas culturas tenham começado entre 1800 a.C. e foram até mais ou menos 300 a.C. A tecnologia, então, permitiu a construção de templos, realização de pesquisas nas áreas de astronomia, medicina, escrita, artes plásticas, engenharia, arquitetura e matemática, do mesmo jeito que a gente vê lá na Europa, sendo que as duas não tinham contato nenhum. As cidades, então, eram importantes centros de comércio da região, né, hoje ocupado pelo México, e essas civilizações foram praticamente extintas pelos povos colonizadores, e o que sobrou foram algumas evidências históricas da sua organização e modo de vida. E há algumas ainda, não são muitas. Então, começando pelos astecas, eu vou falar um pouquinho deles e depois a gente vem para o slide.
Os astecas, então, eles viveram aí nessa região que corresponde hoje ao México, né? Tinham uma organização muito rígida, né? Extremamente estratificada, e com um imperador que era considerado uma semidivindade, e ele era um chefe do exército. Eles eram um povo bem guerreiro, né? Que viveu e teve o seu apogeu aí entre o século XV e XVI, e, no entanto, né, se descuidaram da questão da agricultura. Deste modo, então, eles desenvolvem um cultivo através de plataformas, a fim de aproveitar o máximo de espaço de terras agricultáveis. O Império Azteca tinha mais ou menos aí umas 500 cidades, né, num delicado, né, bem delicado mesmo, equilíbrio entre alianças e rivalidades. E isso foi um dos motivos aí que o famoso Hernán Cortés usou para como eu posso colocar? Ele se aproveitou disso para conseguir dizimar o Império. Falando um pouquinho mais com calma e um pouquinho mais aprofundado na questão dos astecas, eles formaram então uma das mais importantes civilizações, né, da América pré-colombiana. Começaram então a ocupar o Planalto mexicano no fim do século XII, vindos da atual Califórnia. Então, pessoal, continuando. Então eles, vindos então da atual Califórnia, né, dominaram algumas outras tribos aí que viviam na região, né? E em pouco tempo eles construíram um grande império teocrático. A gente já ouviu essa palavra, né? Teocrático. O que é a palavra teocrático? Pausa o vídeo, manda uma mensagem para o professor que estiver assistindo e fala o que é teocrático. E depois volta a assistir o vídeo. Bom, quando os europeus então chegam na América, né, havia dois tipos básicos da formação social. As chamadas comunidades primitivas das civilizações astecas ou dos incas. Os maias eram uma outra grande civilização que já havia se extinto, então a gente está falando aí mais precisamente astecas e incas, tá? Os astecas então haviam construído um império mais ou menos de 500 cidades, né, com 15 milhões de habitantes. Eles dominavam uma área que se estendia do Golfo do México, né, até o Oceano Pacífico. Tenochtitlan tornou-se assim, o centro mais importante, né, da cidade do Império Azteca. E em 1450 tinha aí mais ou menos umas 300 mil habitantes nessa cidade. Na sociedade e na economia dos astecas, a sociedade azteca então ela era bem rigidamente dividida, né? Abaixo do imperador, que era considerado um semideus, encontrava-se uma aristocracia que era composta por militares, sacerdotes e altos funcionários públicos. Na base da sociedade, então, na base da pirâmide lá, estavam os artesãos, comerciantes, camponeses, escravos e assim por diante. Esses camponeses, então, eles tinham o direito de ocupar e usar a terra, né? Mas eles estavam sujeitos aí a um pagamento de um imposto coletivo e o trabalho gratuito nas construções de obras públicas. A gente vê muito isso lá no Egito, né? A gente tem basicamente quase uma mesma pirâmide, assim, digamos. A base da economia, então, era a agricultura, né, e seguia aí pelo artesanato e pelo comércio, que era intenso, né. O milho era um alimento básico e esse milho era muito interessante porque eles tinham vários tipos de milho. Então não tinha só esse milho que a gente conhece amarelinho, tinha milho marrom, vermelho, laranja, entre outros tipos de milho. Então eles tinham uma variedade muito extensa de tipos de milho, então isso é bem interessante. Como não tinha dinheiro, então eles não tinham uma moeda, né, uma moeda real, eles usavam a semente do cacau como uma referência de valor, e a semente era considerada um símbolo de riqueza e poder. Para a gente ver como que funcionam as coisas em diferentes lugares, né? Então, para eles, a semente do cacau era uma coisa assim, um símbolo de riqueza e poder, né? Na cultura dos astecas, então, a gente vai ver aí que foi a arte, né? A arquitetura foi a arte de maior expressão.
a escultura, principalmente dos símbolos religiosos, né? A pintura, que essa pintura retratava aí cenas mitológicas e históricas. E elas foram muito bem desenvolvidas e atribuídas aí pelos astecas. Eles possuíam técnicas muito avançadas na construção de palanques, rampas de transporte, represas, obras de irrigação, entre outras coisas. No sistema de escrita deles, então, também era a pictória, que ela é uma mistura de desenhos, né, de objetos e figuras. Uma pessoa falando, por exemplo, era representada com tira de papel saindo da boca. Eles usavam também a escrita hieróglifa, né, que era baseada em símbolos e sons. Então eles tinham quase o mesmo sistema de comunicação que os egípcios tinham. Eles tinham conhecimento na medicina, né, muito, muito importante entender isso, que eles tinham conhecimento em medicina, eles tinham conhecimento em matemática e eles tinham conhecimento de astronomia. Eles elaboram também um calendário solar e agrícola, no qual era dividido em 365 dias. Os sacerdotes adoravam observar os astros, né, e fazer ligações entre os astros com o divino e o mundo real, e eram consultados sempre os mais variados assuntos, né. O imperador sempre pedia para consultar os astros aí para saber sobre guerras ou as próprias mudanças climáticas. A religião asteca, então, eles tinham uma grande devoção ao colíbre azul, né, que é o deus do sol do meio-dia. O culto ao deus sol era acompanhado da devoção a Coatlicue, que é a mãe do colíbre azul, né? Ao Tezcatlipoca, né, que é o deus da noite, ao Quetzalcoatl, que é o deus da sabedoria, e ao Tlaloc, que era o deus da chuva. Gente, é muito complicado falar esses nomes, senhor. Enfim. O templo do Deus Sol, então, ele possuía cerca de mais ou menos uns 30 metros de altura, né? E ao seu lado foi construído um outro templo para as outras divindades. A cada 52 anos, então, os astecas eles construíam um novo templo, né? Sobre o anterior, para agradecer ao Deus o fato de não ter acabado, né? E oferenda de sacrifícios humanos aos deuses era uma parte muito importante da cultura asteca. Então eles, vamos supor, tinham uma pirâmide e eles construíam uma outra pirâmide por cima dessa e assim por diante. Sobre a destruição dos impérios eu falo mais no final. Então, ó, eles também são conhecidos como mexicas, né? Isso é importante, porque muitas vezes vocês vão ver esses nomes. Eu vou mandar um vídeo em espanhol para vocês depois, para vocês assistirem. Em espanhol, porque eu nunca achei ele em outro idioma. Eles eram um povo muito guerreiro. Eles vinham, então, da terra de Aztlan, né? Que é o atual sul dos Estados Unidos. Tenoch e a lenda da fundação, né? De Tenochtitlan chegou a ter 200 mil, mas na real foi 300 mil. Eles se estabelecem aí nas ilhas do lago Texcoco, né, atual México. A agricultura era as chinampas. Eles tinham aquedutos, templos, edifícios administrativos, o calendário solar e o sacrifício aos deuses. Então aqui tem uma imagem maravilhosa de como funcionavam mais ou menos esses sacrifícios, né? Eles levavam guerreiros de outras tribos, né, guerreiros importantes de outras tribos em cima da pirâmide. E lá eles sacrificavam esses guerreiros, uma punhalada, e o sangue deles iam escorrendo aí pelos degraus aí desse templo, no templo do Deus Sol, tá? Outro ponto importante disso é o seguinte, galera. Além desses rituais, né, e eles tinham uma prática canibalística também, que eles comiam aí os órgãos internos, né, desses guerreiros sacrificados, porque eles eram guerreiros importantes. E eles acreditavam que se você comesse, por exemplo, o coração desse guerreiro, você tomaria o poder desse guerreiro para você. O calendário azteca, né, e o ano de 2012, todo mundo falava que era o calendário maia, mas não tem nada a ver, o calendário é azteca. Então, na primeira imagem aqui,
a primeira imagem da esquerda, a gente vai ter aí o calendário. Notem todas as simetrias, né? O que está em cima é o mesmo que está embaixo e os lados são tudo perfeitamente simétricos. E na imagem da esquerda ainda, mas a segunda, a gente vai ter o Quetzalcoatl lá, que é um dos deuses dos Incas. Dos Incas não, dos Aztecas, perdão. Então, só para a gente ver agora no mapinha, né? Essa região que está aqui, nesse mapinha do lado esquerdo, essa é a região onde os Aztecas estavam estabelecidos, tá bem? A formação do Império, então, teve um período anterior, né? Que eram os Toltecas. Teve sua hegemonia entre o século IX e o século XIII. Teve um vazio no poder, e aí surge então os Aztecas, onde vai ter toda a sua hegemonia do século XIV até o XV. A federação do Azteca foi até o século XIV, apenas só o século XIV. A principal cidade era o Tenochtitlan. Tínhamos também Tlacopan e Texcoco, que eram alguns lugares importantes, e todo o império eram 28 cidades-estados, 38 províncias, e a total de cidades aí era cerca de 500 cidades, ok? O sistema de governo era centralizado também, né, isso é importante. Eles tinham uma relação aí com os povos dominados, né, que era uma tributária de produção. Então as pessoas tinham que pagar, né, para quem... Como posso colocar? Se eles fossem dominar, se eles dominassem um lugar, o lugar dominado pagaria uma taxa. Engasguei. Não é corona, só engasguei com ar. Maravilhoso isso. Enfim. Tínhamos uma teocracia militar, a teocracia do regádio e uma servidão coletiva. Na economia, então, tínhamos aí o milho, né, os grãos oleaginosos, tomate, pimenta. A propriedade da terra era coletiva de uso individual ou coletiva, que daí eram unidades familiares, né, que se localizavam onde tinha os templos e a cidade. Então a sociedade aí, ela era dividida entre o imperador, os guerreiros, sacerdotes e funcionários e o resto do povo. Essa imagem que está aqui, perdão, não, que está aqui, é a bandeira do México, né, bem parecida com a bandeira do México. E os sacerdotes acreditavam que a fundação da cidade, as fundações de todas as cidades astecas tinham que ter a ver com isso. Quando uma águia pousasse em cima de um braço de um cacto comendo uma cobra, é ali que poderia ser fundada a cidade. A religião deles era politeísta, né? Eles acreditavam em mais de um deus. O Quetzalcoatl é um dos principais. Na agricultura, então, na cultura, perdão, se destaca sempre em primeiro lugar a arquitetura. E o fim do Império vem com Hernán Cortés. Então esse daí é um exemplo das pirâmides, né, astecas, né, a principal e as que são construídas ao redor. Esse é um exemplo de um dos calendários astecas, né, contendo também o zodíaco asteca. Então a astronomia e a astrologia estavam muito ligadas. Então ali a gente consegue ver vários fatores ali, vários... não vou colocar deuses, várias peças do zodíaco, né? Como se fossem signos do zodíaco. Então tem ali a flor, chuva, faca, terremoto, abutre, águia, jaguar, cana, erva, macaco, o cão, água, coelho, o veado. Esse eu não consegui ler o que tá. Serpente, lagarto, casa, vento, crocodilo. Então você poderia ser do signo de vento. Enfim. Essa é uma obra de arte asteca. Essa também é outra até. E agora sobre os maias. Sobre os maias, então,
Também era uma das grandes sociedades aí que habitavam a América pré-colombiana, né? Eles viveram aí numa região que corresponde à península de Lacután, no México, como também de Belize e partes da Guatemala e Honduras, na América Central. A organização política dos maias, né, eles não chegaram a construir um império unificado, como os astecas e os incas, e eles organizavam-se politicamente em cidades-estados, que juntamente com as aldeias formavam unidades políticas independentes, cada uma, né, com um grau de desenvolvimento próprio. Em cada cidade-estado, então, a autoridade e o poder eram exercidos em nome de um deus. O chefe do governo dessas cidades aí, ele era assessorado por um conselho, né, e auxiliado por um conjunto de funcionários públicos responsáveis pela manutenção e da ordem pública. E a exemplo disso a gente vai ter os chefes das aldeias, os chefes militares, entre outros. Na economia maia, a economia da civilização maia era basicamente agrícola, né? Eles cultivavam milho, de novo, né? O produto considerado sagrado, o milho tem um deus chamado Shak, né? E ele achou um milho, isso é muito importante para a história, mas a gente não vai falar isso agora. O algodão, o cacau também eram muito importantes. E isso eles complementavam as suas atividades econômicas com caça, né? Caça, pesca e artesanato. O modo de produção era coletivo, o solo não era de propriedade privada e, teoricamente, o Estado era proprietário de todas as terras. Enquanto membro da aldeia, todo camponês tinha o direito de usá-las e delas tirar o sustento, né? Com a obrigação de pagar o imposto coletivo cobrado pelo Estado. O Estado, então, se apropriava aí também da força de trabalho dos camponeses, né, e obrigava eles a trabalhar gratuitamente em construções de palácios, templos, grandes obras de irrigação, represas, assim por diante. Na sociedade e cultura dos maias, a grandiosidade da sociedade maia, né, ela foi construída e constituída com o trabalho de uma população controlada e muito disciplinada. A organização social era muito rígida, né, e existiam 3 camadas sociais. A camada mais alta, né, o topo, era da família real, dos ocupantes dos principais postos dos governos e dos comerciantes. A segunda camada, ela estava aí entre os servidores do Estado, como os cobradores de impostos, responsáveis pela defesa e os dirigentes cerimoniais. E a terceira, que era a última camada, estavam os trabalhadores braçais e os agricultores. O grupo social mais importante e mais poderoso eram os sacerdotes, né, porque eles monopolizavam a escrita e os conhecimentos científicos, principalmente a astronomia e a matemática. E os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses. E por isso a religião esteve presente em todas as atividades culturais deles. E é o que eu estava falando antes, né? Do Shak, por exemplo. Então, eles têm inúmeros deuses. Os deuses maias são bem legais, assim. E a gente vai falar bastante deles depois. Eles tinham um desenvolvimento próprio de escrita, né, que até hoje é quase indecifrável. Baseava-se na apresentação de objetos e ideias, e sabe que possuíam um alto grau de abstração. Era tipo umas figurinhas, assim. Sobre a religião dos maias, então vai ficar para a próxima aula. A gente vai falar aí, não vai falar muito especificamente dela. Acho que dá até tempo de falar rapidinho. Os maias, então, eles acreditavam aí que o destino era regido pelos deuses. O Itzamna era o senhor do céu, né, e era o deus mais importante para eles. Eles eram cultuados ainda os deuses da lua, do sol, da chuva, do vento, da morte, da vida, além de divindades ligadas à agricultura e à caça. As divindades, então, para as divindades eram oferecidos diferentes tipos de alimentos, sacrifícios de animais e até humanos, e em cerimônias que incluíam danças e representações teatrais. Então, finalizando aqui, galera, a próxima aula a gente fala sobre os incas e a gente fala um pouco sobre todas as religiões ali, beleza? É isso, galerinha. Até a próxima!